estou aprendendo a não orar com as minhas palavras. Porque quando eu oro com as minhas palavras, elas estão poluídas dos meus próprios desejos. E a Bíblia diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, sabemos que obtemos o que lhe temos pedido. A oração não pode ser feita de nós para Deus, ela é feita de Deus para nós. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Antes de colocar a palavra para Deus, Ele tem que colocar a palavra em nós. E eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra para eu orar. E Ele me deu o Salmo 43, de uma maneira muito particular. E isto significa exatamente por causa das lutas que a gente enfrenta. Todos nós que estamos aqui neste planeta Terra e vivendo neste exato momento histórico, estamos enfrentando muitas lutas. Ontem nós fomos fazer uma visita e a pessoa estava dizendo assim: o mundo está terrível. Os casamentos não grudam, os relacionamentos não se acertam, os filhos não obedecem pais, os pais não conseguem ter paciência. O mundo está. Eu digo, olha, eu acho que na minha visão assim pequena, nós estamos na prorrogação. Nós estamos na prorrogação. O juiz está com o dedo no cronômetro. Ele deu um tempinho a mais, como ele deu em Israel, como ele deu. Essa é a minha visão, por favor. Não tenho nenhuma revelação do Senhor aqui. A minha visão é que Deus está prorrogando um pouquinho mais. Mas a vida do Senhor está muito próxima. E isso, para quem é salvo, é maravilhoso. Mas para quem é perdido, é trágico. E eu pedi ao Senhor o texto para orar. Orar a Bíblia é uma das questões que eu gostaria de falar com vocês aqui hoje, rapidinho. Orar a Bíblia é uma forma segura de você orar. Porque você não vai orar os seus próprios sentimentos e pensamentos. Você vai orar os pensamentos de Deus. Você vai falar a Deus com a boca de Deus. E Deus me deu este salmo para eu orar ali, quietinho. E o salmo diz: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte
e aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. A gente orar a palavra de Deus. Vamos voltar ao texto, rapidinho, ao primeiro versículo. Existe uma igreja contenciosa, existe uma família contenciosa, existe um mundo contencioso. Faze-me justiça, ó Deus. O salmista está orando, pedindo justiça de Deus, não a minha, não a sua. E pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Era o povo de Deus que vivia contendendo, provocando. E livra-me do homem fraudulento e injusto. Eu não posso me livrar dele, eu não posso me livrar de mim, quanto mais do outro. Só o Senhor para fazer isto. E ele vai mais um pouquinho para frente, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Qual é o motivo da tua rejeição para comigo? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Eu estava, levando tanta pancada. Sabe por quê? Porque essa igreja está pregando. Porque se está investindo em comunicação. Hoje pela manhã começamos um programa na televisão Tarobá, às 8h10 da manhã. E como foi que isso surgiu? Meninos que trabalham na comunicação foram conversar com um dos diretores da Tarobá, e ele disse: nós não temos interesse de botar religião no ar. Já tem muito religião aí. Aí um deles veio conversar comigo e disse: mas quem manda na Tarobá não é o dono da Tarobá. Quem manda na Tarobá é o Deus do universo. Se ele quiser esse assunto, ele vai abrir as portas. Nós não vamos mexer um palito. E não vamos buscar nenhum recurso. E não vamos pesar a igreja, porque já estou levando muita cacetada, porque estamos investindo em comunicação. Na reunião sobre desconstruindo a religião, uma senhora chegou para mim e disse assim: Glênio, você precisa falar para mim. Você fala às vezes assim, olha para mim. Olha na televisão para mim. Até ela chama-se Cristina, eu disse assim: vou criar um personagem chamado Cristino e Cristina. Eu ainda não criei o personagem, mas eu vou chamá-lo agora Cristino, que é aquele que crê em Cristo. E a Cristina, aquela que crê em Cristo. Eu vou olhar e dizer: ó Cristina, e você vai saber que é para você que eu estou falando. E para você, Cristino, que crê em Cristo. O marido dela olhou para mim e disse assim: por que você não vai para a televisão aberta? Eu disse: só se Deus abrir. E ele disse: como é que você quer se Deus abrir? Eu digo: se ele abrir a porta, porque eu não vou abrir porta. Ele disse: eu sou amigo do dono de lá. Eu digo: tá bom, você é amigo do dono de lá. Les amis de mes amis sont aussi mes amis. Os amigos dos meus amigos são também meus amigos, então eu já estou sabendo que ele é meu amigo.
Aí, estou chegando em casa da desconstrução, ele me liga. Conversei com o cara e ele abriu as portas. Manda lá alguém para falar com ele. E quanto à contribuição, 60% já fica por minha conta. Aí conversou com mais 2 pessoas e os 100% foram providenciados. Então o programa começou essa semana. Chama-se Café e Fé. Café e Fé. Vem tomar café com a gente, 8h10 da manhã na Tarobá. Domingo. Todo domingo, 8h10 da manhã. Café e Fé. E você é convidado para tomar café com fé. Evangelho. Mas a gente, pau. O que esse pastorzinho vive viajando o tempo todo? E não fica na casa dele. Vou dizer, 12 viagens esse ano foram reduzidas para 6 o ano que vem. Para tentar mexer com essa turma contenciosa, que vive com a língua fora da boca. Só vou fazer os encontros de pastores do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, do Chile e da Venezuela. Tá bom? Acabou. Enquanto tiver força por mais um tempo, vamos continuar pregando a loucura do Evangelho. Vou para o templo com a alegria do Senhor para pregar o Evangelho. Não vou pregar religião, não prometo vocês religião, mas Evangelho, enquanto Deus me der força, nós vamos continuar anunciando o Evangelho. Não, Teresina também ficou, porque são 6, 12 ficaram para 6. Eu estou dando eu não gosto de relatório, mas como a gente leva tanta bordoada, dá uma explicação de vez em quando. Não é, doutor? Olhares incandescentes sobre os odores indulgentes. Nós tratamos esta igreja. No dia 11/8, nós começamos o estudo. Não caminhamos muito. Fomos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parágrafos. Aí no dia 8/9, nós fizemos um pouco mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. E agora vamos ver se a gente acaba. Tiatira. Quem é essa tia que não sai do lugar? Vê se tira essa tia daí. Tiatira é uma igreja de um período que, para nós que estudamos a igreja dentro do conceito da filosofia da história, ela começa depois de Constantino, aí com o primeiro papado. É uma igreja sofisticada, é uma igreja romanizada dentro do império, que se transportou para aquele sistema. É a igreja que se preocupa com os ídolos, com a idolatria, é a invasão do babilonismo naquela igreja. Tiatira é uma igreja que sua característica principal é o adultério e a idolatria. Adulterar é misturar o evangelho com o esforço humano. Nós falamos aqui da Torre de Babel.
A Torre de Babel foi uma construção feita pelos homens depois do dilúvio, com o objetivo de o topo alcançar o céu e tornar célebre o nome daquelas pessoas. É um projeto de Nimrod, é um projeto de fazer do homem o ser mais alto, mais elevado, mais glorificado. Essa torre é construída de barro, de tijolos, com betume. O tijolo é o mesmo material, o barro, que foi feito o homem. É uma imitação do que o homem queria fazer da coisa de Deus. Deus fez um boneco de barro e soprou na narina o fôlego das vidas e o homem tornou-se alma vivente. Agora, este processo é um processo de fazer no barro o tijolo queimado e a argamassa era betume. O betume, ele é feito de morte do material orgânico sob pressão e temperatura. E ali representa aquilo que Deus faz com aquilo que o homem faz. A palavra betume, na língua hebraica, é a mesma palavra para redenção. Então, eles estão usando uma mistura, que é Babel, uma confusão por mistura, que vai gerar numa arrogância, e essa arrogância chega na casa de Anu, na fortaleza de Anu, que é o Deus das trevas. E esse é o projeto que confunde as pessoas, porque o evangelho é Deus se esvaziando, enquanto que a religião é o homem se glorificando. O evangelho é Deus descendo, a religião é o homem subindo. A religião é Deus lavando o pé. Perdão, o evangelho é Deus lavando o pé. A religião é o homem de pé querendo ser Deus. E aí você vai, por aí você pode usar as metáforas e as figuras que você quiser. São dois movimentos diferentes. E essa igreja aqui é uma igreja realmente idólatra e adúltera. Nós vimos isso aqui nos textos. Agora, nós chegamos aqui no parágrafo, na segunda página, depois que fala que Satanás é esperto, e a esperteza de Satanás é botar a gente na passarela, para você ser um manequim, quando na verdade você é um molequinho bem safado, mas passar por uma Gisele Bündchen, quando a gente sabe quem é, fingir que você é o que não é, isso é muito adoecedor. Nós paramos aqui neste parágrafo. A coisa principal no mundo das trevas são os traços semelhantes. Fingir. Foi aqui o último parágrafo que nós estivemos. Agora vamos começar aqui. Parece claro que a igreja em Tiatira tipifica esse dualismo na congregação. Há como que duas igrejas dentro da mesma comunidade. O texto bíblico: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. Olha, ele está falando aos demais de Tiatira. Digo, porém, todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto
não tem essa doutrina. Que doutrina é essa? A doutrina de Jezabel. Quem é Jezabel? A esposa de Acabe. Quem é Acabe? O filho de Jeroboão I. Quem é Jeroboão I? O cara que se levantou contra Salomão. E foi para o Egito. Ficou no Egito enquanto Salomão construía o templo. E o que o Jeroboão fez? Quando ele assumiu as 10 tribos de Israel, vocês se lembram que Israel foi dividido. 10 tribos ficaram no norte. O profeta Aías encontrou-se com Jeroboão, ele estava vestido com uma capa nova, ele pegou a capa, rasgou em 12 pedaços, isso é coisa de profeta, coisa de doido. Rasgou a capa em 12 pedaços, pegou 10 pedaços e entregou a Jeroboão e disse assim: Deus se entregou a ti, se você for fiel, você vai ficar com o reino do norte. E deixou 2 pedaços para ficar com Roboão, que era o filho de Salomão. A partir daí, Israel ficou dividido. E Acabe era rei de Israel. E casou-se com uma filisteia, a dona Jezabel, que trouxe para Israel a Astarote. Astarote é a figura da Semíramis dos babilônios, que é a mesma figura da Ísis dos egípcios, que é a mesma figura da Diana dos efésios, que é a mesma figura. Ela é uma mulher que tem como o seu símbolo o que chama isso aqui? Pirâmide. É a pirâmide. No pé dela tem uma cobra. Qualquer semelhança é mera coincidência. E ela tem o poder de adulterar com o povo de Deus. A dona Jezabel foi uma mulher extremamente astuta, conseguiu fazer com que o filho de Josafá, rei de Judá, casasse com o filho dela, com a filha dela, a dona Atalia. Vocês vão começar a estudar a Bíblia e ver o que é. As Atalias que vão fazendo atalhos por ali. E este filho de Josafá, Jeorão, foi um rei que ele era tão ruim por causa dessa mistura, que quando ele morreu, a Bíblia diz assim, ele não deixou de si saudades alguma, nem foi enterrado no sepulcro dos reis, por causa da idolatria que a dona Jezabel implantou, não só lá em Israel, mas aqui em Judá. E nós comemos gato por lebre. Comemos o humanismo em nome do cristianismo. E aí vai o grande perigo. Tem uma turma lá que não se misturou. Ela não se misturou com a mulher do Tiatira. Cuidado, meu irmãozinho, com o cover, travestido de artista principal.
O uísque falsificado é menos perigoso do que uma igreja quase perfeita, embora tolerante com o que é intolerável. Quando eu estou falando aqui, eu vou dar os nomes. Igreja de Tiatira é a igreja católica. A igreja de Sardes, que nós vamos estudar no próxima vez, é a igreja protestante. Tem os mesmos vícios, os mesmos defeitos. Tem nome de que está viva, mas está morta. Tem as mesmas politicagens, a mesma sordidez, a mesma preocupação com o ventre. O Deus deles é o ventre, já que se preocupam só com as coisas terrenas. A salvação das almas é assunto para lá. O que nós queremos saber é o patrimônio, quanto vale, quanto tem. Não é quantas vidas foram salvas. Existe a vide verdadeira, mas também uma que esposa a doutrina sutil do caos, nas profundezas do humanismo. Este campo é um palco de grandes tragédias. A maioria das ovelhas não sabe discernir o cão pastor, que pastoreia o rebanho, do velho lobo liso e lisonjeiro, logicamente, mas ainda lobista e mascarado como se fosse o cordeiro. Se você não souber interpretar isso, depois me pergunta particularmente. Dr. Russell Shedd, ele diz o seguinte: todo pastor de ovelhas, lá pelo interior da África, da Europa, que pastoreia ovelhas, tem cachorros pastores. O pastor da ovelha, ele fica num ponto com o cajado na mão. Ovelha é bicho tonto. O bicho mais tonto que existe de todas essas criaturas de Deus aí é a ovelha. É por isso que Deus botou o nome de ovelha do povo dele. É tonto. Aí o pastor fica com um cajado e fica com uma vara. E aquele cajado ele bate de vez em quando assim. E a ovelha levanta a cabeça. Mas ela, por causa de pasto, ela vai andando, procurando pasto. E a ovelha come até matar a raiz do pasto. Vocês sabem que a guerra que houve lá nos Estados Unidos, na conquista do Oeste, entre os criadores de ovelha e o criador de gado, porque a ovelha come e não para de comer. E ela come, e vai andando, de repente a ovelha está no precipício, está lá no buraco, está lá num canto. Aí o que o pastor da ovelha faz? Ele, e o cachorro corre lá e vai lá e bota a ovelha para cá, vai. Então, nós, pastores, do pastor, servimos para isso. Ser o cachorrinho do pastor. Teve um pastor, quando eu escrevi isso num livro, me escreveu uma carta muito longa. Eu não sou cachorro. Aí eu escrevi para ele dizendo assim: não, no sentido de que você não é cachorro, mas no sentido de que você é cachorro, cachorro de Deus, você serve para juntar as ovelhas do Supremo Pastor, é o cachorrinho do pastor. O Dr. Shedd diz assim: nós somos os cachorrinhos, os perritos do Senhor, para juntar as ovelhas para perto do pastor. O pastor é Cristo. E a ovelha precisa voltar-se para o pastor. O Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Ele me faz repousar
junto às águas de tranquilidade, junto aos pastos verdejantes. É Ele que vai cuidar de tudo isso. Agora Ele usa o Maurício, Ele usa a Glênio, Ele usa a Dioclemi, Ele usa esses cachorrinhos vira-lata. Lá em casa nós criamos 6 cachorros quando as crianças eram pequenas. Aí quando nós mudamos de casa, a minha esposa não quis criar mais cachorro. Nós ganhamos um cachorro de barro. Aí ficou aquele cachorro de barro lá na sala, que fica lá. E aí perguntaram para ela assim, você não quer mais criar cachorro? Não, não quero criar cachorro. Aí eu digo, lá em casa só tem um pastor. Ele pastor alemão? Não, pastor piauiense. É o único cachorro que tem lá, é esse, cachorro de Jesus. Gente, deixa eu dizer uma coisa. A videira verdadeira é aquela que Jesus passou na frente do templo de Israel. Ele estava saindo para o monte, para o Getsemane, para fazer a sua oração final, sua entrega. Ele passou na frente do monte do templo de Jerusalém e tinha uma videira de ouro lindíssima que Herodes o Grande tinha mandado esculpir, construir. Aí Jesus olhou para aquela videira e chegou lá para os discípulos e disse assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aquela lá é falsa, aquela é de ouro, a minha é de vida. Aquela lá só tem ritual. A minha tem vida e tem fruto. E vai ter fruto. E era isso que Jesus estava mostrando. Que o cristianismo não é um ritualismo. É uma experiência de vida. Se você não sabe discernir quem é o pastor do lobista, você está perdido. Você está totalmente confuso. Vamos dar um pouquinho mais aqui. A vida cristã autêntica é definida pela simplicidade. A simplicidade de Cristo em toda a plenitude. Aqueles que não se encontram com Cristo, não se contentam com Cristo, em singeleza de coração, acabam por se envolver com as profundezas da imitação satânica, achando que elas falam do verdadeiro evangelho de Cristo. Tudo aquilo que promove o orgulho nas entrelinhas e que não traz as marcas da humilhação sem holofotes é falso, por mais espetacular que seja. Quando eu falo de humilhação sem holofotes, significa o seguinte: humilhação sem chamar a atenção para a vitimização. A minha sogra contava de um homem que foi orar, e ele era um missionário, e botou o sapato para trás que mostrava os buracos da sola do sapato, que era para dizer para a igreja que ele precisava de sapato novo. Em vez de orar num lugar quietinho, não, foi lá para frente, um sapato furado. Aí o irmão chegou e disse: olha, eu tenho um sapato novo para você. Pronto. Isso chama-se holofotes. A igreja de Jesus Cristo, meus irmãos, sempre enfrentou muitas lutas, passa ainda por várias tribulações e vive perseguida, mas não carrega peso. Quem propõe pôr carga nos ombros do povo de Deus
são os promotores da justiça humana. Como ministros de justiça, eles fazem de tudo para manter a igreja sobre o peso de uma conduta movida ao medo, à culpa, à vergonha, ao dever e aos interesses. Mas esta atitude foge ao modelo da fé cristã. Ninguém pode ser obrigado a nada. Eu sei que há pessoas que foram acostumadas numa criação de pais rígidos e não conseguem conviver com liberdade. Preferem um sistema mais rígido de cobrança, mas isso não promove a libertação e não promove o crescimento espiritual genuíno. Porque se eu for fazer alguma coisa porque eu tenho medo, ou porque se eu for fazer alguma coisa porque eu tenho algum interesse no negócio, algo está errado. Uma irmã saiu aqui da nossa igreja porque disse que eu nunca preguei um sermão sobre o inferno. Eu disse, olha, minha irmã, ela ficou muito brava comigo. Eu disse, olha, eu sou de uma teoria da Madame Guyon. Madame Guyon foi uma católica do século XVII, e ela disse uma coisa muito preciosa. Ela, com uma tocha na mão e com um balde na outra, ela gritava na frente do Palácio de Versalhes, lá em Paris. Ela gritava assim, eu quero botar fogo no céu com essa tocha, e eu quero apagar as labaredas do inferno com esse balde d'água. Isso é uma contradição. Onde havia fogo, ela queria apagar, e onde não havia fogo, ela queria botar fogo. E as pessoas começaram a gritar, mulher, você está doida? O que você está querendo? Eu estou querendo botar fogo no céu para que vocês não procurem Deus por causa dos interesses das ruas de ouro e nem das benesses dos céus. E eu quero botar água, apagar as labaredas do inferno para vocês não procurarem Deus com medo de ir para o inferno, mas para vocês buscarem a Deus pelo que Ele é. Ele é amor. E no dia que você descobrir isto, você vai encontrar a vertente do Evangelho. Deus é amor. Quando você entender isto, o seu filho vai lhe obedecer por amor e não por medo. Ainda que tenha amor e firmeza andando juntos. Mas é o amor que faz a motivação certa. O Senhor não vai colocar mais peso sobre essa igreja ideal ou idealizada, mas manca. E lhe ordena, Apocalipse 2:25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ele anunciou aqui a vinda dele. Uma das coisas lindas da ceia do Senhor é que o Senhor Jesus disse que era para fazer sempre isto, a lembrança, a memória do anúncio da sua morte, até que ele viesse. O Senhor vai voltar. Ele vem buscar os seus. Favor que eu vou dizer assim, ele não vem buscar a igreja como estrutura, mas ele vem buscar a igreja como seu povo. Deus sempre salvou um remanescente no meio do seu povo. O povo de Israel se despencou, mas Deus tem o remanescente. Deus disse para o profeta Elias, que estava deprimido, entrou numa caverna, depois de andar 40 dias, entrou numa caverna e queria morrer. E Deus fez um trabalho com ele, até que ele saiu da caverna, e Deus disse assim, você está pensando que você é sozinho?
Que presunção é essa? Eu tenho aí 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Era uma nação de mais de 3 milhões de pessoas, mas ele tinha 7.000. Não se esqueça de uma coisa: não temas, ó pequenino rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o seu reino. Quem disse isso foi Jesus. A igreja não é uma multidão, é um pequeno povo alcançado pela graça de Deus. Esse povo sabe que é. O trigo no seio desta comunidade tem função conservadora que merece atenção especial. Deus sempre manteve um remanescente no meio da turma que se denomina povo de Deus. Quando o Senhor retornar na parousia é a vinda de Jesus Cristo, quando ele vier buscar os seus. Ele terá gente, além da aparência, no bojo dessa estrutura confusa da religião que idolatra tradições, pessoas e imagens. Deus vai buscar gente na igreja católica, na igreja protestante, na igreja evangélica, na igreja neopentecostal, na igreja que não tem nome nenhum. Ele vem buscar gente. Ele não vai levar a igreja, ele vai levar o povo dele. Vai estar 2 pilando no pilão e um vai e o outro fica. Vocês sabem que tem uma companhia americana nos Estados Unidos que não permite 2 pilotos crentes pilotando o avião. Isso é sério, estou brincando não. Isso é sério. Porque lá vai um, ele tem que botar um perdido com... Só que se o crente for bem crente mesmo de verdade, ele pode ser um pregador e levou os 2 e o avião fica. Mas isso é conclusivo. E Deus não tem compromisso com a Igreja Batista. Não é pelo fato de você ter sido batizado ali, por sinal, depois você pode ler o artiguinho de frente das gotas de generosidade, que eu falo sobre batismo, e batismo, às vezes a gente confunde batismo nas águas com batismo em Cristo. E eu fui batizado na igreja, eu fui fazer as contas agora dos batismos, foi feito aqui nessa igreja, desde que eu cheguei aqui, dá mais de 3.000 batismos. Mas será que esse povo todo está salvo? Mas eu não tenho nem pressão, quanto mais sugestão. Quanta cobra é batizada? Uma vez eu fui fazer um batismo lá na chácara, quando batizei a mulher, desceu uma cobra junto. Eu digo, será que são 2? A cobra desceu. Aí, gente, eu nasci com uma natureza de serpente. Só Jesus para mudar. Só Jesus para mudar. Esta igreja complexa e confusa, mas de grandes virtudes pessoais e de muitas obras, agora está sendo exortada a observar e conservar as obras de Cristo. Há um apelo muito sério aos seus membros aqui, a fim de que se voltarem diretamente para guardar as obras de Cristo. O verso 26 do capítulo 2. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Agora eu peço que você volte para a primeira página e você observe onde está em negrito no 3º parágrafo, que ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Ele está falando tua, referindo-se ao mensageiro da igreja e à igreja, as tuas obras, e aqui no versículo 26 ele está falando as suas obras.
Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, as de Cristo, não as minhas, mas as dele, eu lhes darei autoridade sobre as nações. A gente tem que ver o que está escrito. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Quais são as obras de Cristo? São as obras da redenção. Vamos dar um exemplo. O livro de João, o Evangelho de João. Posso pegar Marcos também, mas o Evangelho de João. Ele não fala do nascimento de Jesus. Não se preocupa com esse assunto. Os únicos evangelhos que tratam do nascimento de Jesus é Lucas e Mateus. João nem passa por cima do nascimento de Jesus. Já começa mostrando Jesus no início do seu ministério, ali no capítulo 2, fazendo o primeiro milagre num casamento, que isso já é no início do seu primeiro ano de ministério. Gasta 1, 2, 3, 4 capítulos e já começa na última semana. A partir do versículo 7, João se dedica à última semana de Jesus Cristo na face da terra. Por quê? Porque a ênfase do Evangelho está na obra de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. Eu posso fazer isso com Lucas, eu posso fazer isso com Marcos. Eles gastam algum tempo sobre alguns milagres, alguma coisa, mas o que eles estão enfatizando nos evangelhos é que Jesus Cristo se encarnou para morrer e ressuscitar, e a fim de, na sua morte e ressurreição, nos levar a morrer e ressuscitar juntamente com ele e ganharmos a vida dele. É isso que é o evangelho. Ao vencedor não é que guardem as suas obras. Eu sei que vocês têm obras, eu sei que vocês têm coisas maravilhosas, mas isso aí não serve para a salvação. O que serve para a salvação é que vocês guardem as minhas obras. No princípio da carta, João fala das tuas obras e das últimas obras, muito mais numerosas do que as primeiras, sempre ligando-as à igreja e as elogia. As obras da Igreja Católica mais recentes são maiores do que as obras do início. Se vocês quiserem que eu prove isso, eu vou provar isso teologicamente. E Deus está dizendo, as suas obras são grandes. Mas no final, ele fala do vencedor, daquele que guarda até o último instante as suas obras, isto é, as obras dele mesmo, e o coloca numa posição de destaque no seu reino milenar. Vemos aqui duas fontes ou matrizes de obras, aquelas ligadas à justiça própria e aquelas outras que dependem da justiça do Cordeiro. Nós vamos dar um toquinho aqui. Você faz uma obra, se é justiça própria, vamos lá. Quem é, afinal, o vencedor? É aquele que experimenta as suas obras até o fim. É aquele que depende do sacrifício de Cristo de ponta a ponta. Ou seja, aquele que confia na suficiência da obra de Cristo e não depende das próprias obras para a sua salvação. Eu fiz uma porção de coisa, fez? Ótimo. Não serve para nada. A carne para nada aproveita. Eu estou confiado na obra de Cristo. Opa, senta, descansa. Você é um dos convidados ao banquete. Tudo está preparado. Coma. Qual a diferença das tuas obras e das suas obras? Quando praticamos as nossas obras, elas nos envaidecem quando temos êxito.
Ou nos entristecemos quando nós fracassamos. As obras de Cristo, por outro lado, sempre nos satisfazem. Somos aceitos somente pelas suas obras e nunca pelas nossas obras, pois até as nossas obras vêm dele, são feitas por ele e vão para ele. Porque é ele quem realiza em nós tanto o querer como o efetuar. Eu sei disso, como meu coração é enganoso. Eu estava lá em Cascavel, estávamos conversando, essa semana passada, num congresso de homens, numa fazenda. Estávamos conversando e tal, e eu ouvi, esse ouvido daqui, ele só tem 30%. Mas esse daqui, eu acho que tem o 100 e mais um pouquinho. E eu estava desse lado aqui, ouvi alguém falando, não sei o que, pastor Glênio. Quando fala o nome, acende uma luz. E aí eu fui pescar e distrair do sujeito que está falando comigo. Ele está conversando comigo e eu agora estou pescando a conversa do lateral a uns 10 metros, 5 metros dali. Pá, pá, pá. Aí Deus diz assim, o que você quer escutar lá? Eu estou colocando uma pessoa aqui com você, porque eles estão falando bem de você. O seu assunto é o meu filho. Me repete o que você estava dizendo, meu irmão, que eu perdi aqui. Meu irmão Mário Rocha teve um caso muito interessante. O filho dele estava fazendo um trabalho numa serra circular e num momento, aquele fração de minutos, vocês sabem, ele perdeu esse dedo aqui. E um pingo do sangue do Fernando caiu na bota do Mário Rocha. Eles correram daqui, foram para São Paulo, foi tudo a mão de Deus abrindo portas. A menina da Núria aqui fizeram coisas assim, extraordinárias, deu tudo certo. Eles chegaram lá, o médico fez, o Fernando está recuperando, uma coisa fora do sério. O Mário olhou para a bota dele, com aquele sangue, e disse, vou guardar essa bota. Porque ela tem o sangue do meu filho. E o Espírito Santo olhou para ele e disse assim, aliás, o pai falou para ele assim, e você que tem o sangue do meu filho, você não quer guardar-se para mim? Ele apanhou sabão e limpou tudo e disse, eu não quero estar debaixo de sangue de ninguém, senão do sangue do Cordeiro. Nós ficamos muito impressionados com algumas coisas, com alguns ídolos que nós formamos. Não, meus irmãos. É tudo dele, por meio dele, para ele, que são todas as coisas. No final, Jesus promete ao vencedor, aquele que vencer com a sua vitória, não com a nossa vitória, que ele terá plena autoridade sobre as nações. Vamos ler juntos o versos 27 e 28. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Vocês vão ter não só o governo das nações, não pelos méritos. Há um grupo que sustenta o seguinte, nós precisamos reinar aqui em vida e vamos criar uns galardões, sei lá como é que é, sargento, tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel,
general de... Como é que é, Joaquim? General de divisão, de brigada, de divisão e de exército. Marechal. Agora eu já estou na posição de marechal do reino de Deus. Eu vou ganhar, vou administrar sobre 10 nações. O que é isso que está por trás? Me chama, me diga, o que é isso que está por trás? Hã? O que está por trás desse negócio aí? Glória, né? O irmão disse assim, eu não vou mais ver televisão, porque isso é do diabo e eu quero ter um galardão. Não é por aí não, você vai ver televisão porque é do diabo mesmo, mas não é porque você quer galardão. Se Deus me der galardão, está tudo bem. Se não me der galardão, me der herança, eu fico satisfeito. O que é esse negócio de galardão na base de mérito? Eu não sei o que é galardão. Não me pergunte o que é galardão. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, é para ficar olhando as obras de Cristo. E é Cristo do começo ao fim. Porque até a minha leitura bíblica, quando eu fazia por tupete, dava cansaço. Agora, quando faço por prazer e pelo amor dele, é um negócio fantástico. Eu já li muitas vezes a Bíblia de capa a capa na base do book. Mas não tinha aquele fluir de alegria. Agora, até antes eu ficava irritado quando minha mulher chegava e falava comigo, quando eu estava lendo a Bíblia, porque eu tinha um dever de ler a Bíblia. Agora ela fala, eu respondo para ela, volto e diz, Deus, toma aqui o que o senhor estava falando, e não temos mais aquela agonia de espírito, porque é ele e ele, se ele diz para ela falar uma coisa comigo naquela hora, pode não ser importante para mim, mas é importante para ela, então lá vai, vamos embora. Nós não seremos vitoriosos por nossos próprios méritos, nem regeremos com firmeza no reino milenar por causa de nossas obras e qualidades, mas por causa da plena suficiência do Cordeiro. De fato, tudo na vida cristã, do começo ao fim, é dado, promovido, sustentado, concluído totalmente pela vida substituída de Cristo em nós. Do começo ao fim. Eu estava ouvindo a rádio, eu gosto de ouvir aquela rádio, essa de Cornélio Procópio, BBN. Aí um pregador estava falando lá e disse assim, se você for fiel, Deus será fiel. Se você for infiel, Deus não será fiel com você. Eu digo, mentiroso! Dentro do carro, só estava Deus e eu, e o homem falando lá, de mentiroso! A minha Bíblia disse, se eu for fiel, ele é fiel. E se eu for infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É mentira! Isso é para botar o sujeito para vir à igreja na base do muque. Vai na base do muque, enche a igreja na base do muque e vai encher o inferno também na base do muque. Agora venha chamado pelo amor incondicional de Deus, tenha prazer de alegria na vida de Deus. Isso é totalmente diferente. Eu gritei aqui domingo retrasado e minha filha estava escutando lá, ela deve estar escutando lá. Se vocês vierem me visitar, porque vocês estão com peninha do papai que está ficando velho, se vocês estão vindo me visitar porque vocês têm algum interesse, se vocês estão vindo me visitar porque vocês têm medo, têm culpa, vocês fiquem aí na casa de vocês. Agora, se vocês vierem me visitar por amor, nós vamos fazer uma festa juntos. Vamos fazer festa, vamos celebrar, vamos comer juntos, vamos rir, vamos brincar, porque o amor é a coisa que cobre multidão de pecados. Não encobre, cobre. Um dia eu conto a história da minha filha para vocês, mas aí de peito aberto. É para nunca mais nego ficar com cara de safado para mim.
Eu amo até o fim. Jesus diz, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amou Judas. E quando Judas vinha com um punhal, um beijo falso para Jesus, Jesus olhou para ele e disse assim, amigo, a que vieste? Outro dia alguém chegou para mim e disse assim, o senhor pensa que todo mundo aqui dentro dessa igreja é seu amigo? Eu digo, eu não sei. Eu sei que eu sou amigo deles. Se ele não é meu amigo e fala por trás e mete a boca, eu não me importo. Porque a minha amizade para com eles não depende de mim, depende daquele que me fez amigo deles, em Cristo Jesus. Isso não significa que eu venda a minha consciência por qualquer prato de lentilhas. Sendo assim, é bom ter discernimento e acuidade diante dessa atitude sutil de indulgência, que vem sempre disfarçado de adequação. Veja o que diz Apocalipse 2:29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo cuidado é pouco, meu irmão, com a tolerância que fomenta nas entrelinhas o culto que cultiva as mais indistintas formas de idolatria. Esse terreno encontra-se minado e qualquer um de nós corre risco sério ao andar por ele. Que o Senhor nos guarde dos ídolos. Deus nos dê graça para viver na presença dEle, sem medo, sem culpa. Eu vou dizer a palavra fazendo assim, sem vergonha, sem interesse e sem obrigação. Que Deus conceda a ti e a mim momentos de buscar a sua presença e nos alegrarmos nele. Não esqueça que o sujeito que está do seu lado teve pai e mãe que nem sempre foram bons, coerentes, tiveram pais melhores, mas são carentes. Dá um cheiro nele, não custa. E até a noite. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.